Muy buenas tardes a todos, a todas, aos colegas professores, às colegas professoras que acompanham vocês pelo IPTV, pessoal que assiste aula pelo YouTube e, por enquanto, o pessoal de Ribeira Galhota, muito buenas tardes. Começando com a gente pontualmente às 13 horas. Eu sei que por questão de transporte, de logística, de um monte de coisa, tem um pessoal que vai chegando depois, né? Então lá para 1h15 tá todo mundo aqui ligado com a gente. Mas a gente aqui começa em ponto às 13 horas, quando dá assim 12h58 o Jorge começa a gritar ali, né? Que é para não atrasar, não pode atrasar. Eu sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol, tá? A gente hoje começa o mês de outubro, a primeira aula do mês de outubro, mas a gente vai ainda encerrar o terceiro bimestre, né? Então, as aulas do quarto, elas só começam a partir da próxima semana. E aí, o pessoal de Ribeiro Gonçalves chegou. E aí, é importante lembrar, esse conteúdo que você vai ver agora, ele não vai para a prova bimestral. Agora, no mês de outubro, vocês fazem uma prova bimestral do terceiro bimestre. Então, o conteúdo da prova bimestral do terceiro bimestre é o conteúdo de agosto e o que você viu em setembro. Eu sei qual é, posso lhe dizer. Presente do subjuntivo e os imperativos. Provavelmente hoje eu ainda falo um pouco mais de imperativo, né? Eu não terminei, aliás, terminei, né? Mas provavelmente eu ainda fale hoje um pouco de imperativo, de exercícios, de fazer exercícios, tá? Já que ainda essa semana a gente trabalha conteúdo, ainda é terceiro bimestre, mas eu vou repetir. O conteúdo que você vai ver novo aqui, ele não cai na prova de outubro, do terceiro bimestre. Essa prova já está feita, inclusive, tá? Então, conteúdo da terceira prova, bimestral, subjuntivo, imperativo. São 5 questões de gramática. Naquele modelo de questão que a gente faz aqui de marcar, vocês lembram? Tem questão de marcar que eu coloco para completar a frase, pra você dizer a resposta, naquele modelo, né? Que é como a gente trabalha em sala de aula. E questões de interpretação de texto. Muito difícil ter uma semana que a gente não trabalhe interpretação de texto, né? Porque é o que vai ser cobrado no Enem. Ano que vem vocês vão fazer Enem. E aí é uma prova de interpretação. Não tem questão gramatical. Vamos trabalhar? Então, eu vou trabalhar hoje pretérito imperfeito e plusquamperfeito, tá? É praticamente uma revisão, porque a gente já conhece esse conteúdo, né? Ele é do terceiro bimestre, a gente viu ele também no segundo bimestre, mas esse conteúdo ele não cai na prova bimestral. Esse conteúdo é um conteúdo de revisão, repito, né? A gente está revendo aqui, respondendo exercícios de conteúdos que a gente já viu, portanto, não vai para a prova bimestral, tá? Do terceiro. E o quarto bimestre, a gente vai chegando no final do ano, né? Estamos no mês de outubro, novembro, dezembro, está acabando, né? O quarto bimestre, a gente começa ele oficialmente na próxima semana, tá? Vamos para frente. Não é interpretação, é gramática. Veja só. El pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto, eu vou ler em espanhol, tá?
Eu vou ler em espanhol, você acompanha a leitura. Eu sempre gosto de fazer a leitura primeiramente em espanhol, porque eu gosto que vocês leiam comigo em espanhol, que vocês escutem, que vocês aprendam as pronúncias, que vocês possam repetir, nem que seja aí no pensamento, com você mesmo, ou repetir baixinho, não sei, né? Porque eu acho que isso faz com que a gente consiga depois ler só em espanhol, sem precisar traduzir, né? Mas eu faço isso. Eu leio primeiro em espanhol, depois faço tradução, até porque a gente precisa também para ajudar na interpretação de Libras. A minha amiga Rosinha aqui. Então, el pretérito imperfecto do indicativo es uno de los tiempos que utilizamos para hablar del pasado, né? A gente tem três formas de pretérito, né? O pretérito perfeito, que em espanhol tem duas formas, né? O pretérito imperfeito, que é o que eu vou falar hoje aqui, né? Vou relembrar. E o pretérito mais que perfeito, né? E existem três formas de pretérito imperfeito, porque a gente está falando... Aliás, existem três formas de pretéritos, porque a gente está falando de passados diferentes, né? De espaços de tempos diferentes. Então, aqui, ó, mais uma vez. El pretérito imperfecto indicativo es uno de los tiempos que utilizamos para hablar del pasado. En general, sirve para describir situaciones sin precisar el inicio o el final de la acción. Traduzo. O pretérito imperfeito do indicativo, né, é um dos tempos que utilizamos para falar do passado. Geralmente, serve para descrever situações sem precisar, sem indicar, né, o início ou o final da ação, né? Dito de outra forma, né, boa tarde, Webert. Dito de outra forma, o pretérito imperfeito é aquele pretérito que a gente usa para falar de ações habituais no passado, de coisas que você praticava, fazia no passado, né? É aquele tempo verbal das historinhas infantis. Olha o pessoal chegando, estão chegando, né? Jerumenha, Uruçuí, boa tarde, minha gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Então, eu falava aqui do pretérito imperfeito, né? O pretérito imperfeito é aquele pretérito, aquele espaço de tempo que a gente usa para falar do passado, né? É, por excelência, o tempo das historinhas infantis. Quem é que nunca contou ou quem nunca ouviu uma história infantil? Era uma vez uma garotinha que se chamava Chapeuzinho e caminhava pela floresta, não é? Para você falar do passado, quando você vai falar de quando você era criança. Ah, quando eu era criança, eu ia muito na casa dos meus avós, eu brincava com os bichos, eu andava de bicicleta, né? Não existia muita violência. Esse é o pretérito imperfeito. E ele é chamado de imperfeito porque ele dá a ideia de uma ação habitual no passado, algo que acontecia no passado. Ele não dá uma ideia de uma ação encerrada, tipo, já almocei. Quando eu falo já almocei, a ideia que eu passo é de uma ação completamente realizada. Foi concluída, almocei. Isso é pretérito perfeito, já almocei. Agora, quando eu falo, eu almoçava meio-dia, eu estou falando de algo repetitivo que acontecia e não de algo encerrado, né? Por isso que eu chamo ele de imperfeito. Tem aqui uma tirinha da Mafalda. Vocês lembram dessa tirinha? Ela olha para o pai. Deixa eu lembrar para vocês que a Mafalda, ela é uma criação de um argentino, né? Quem inventou a Mafalda foi um argentino chamado Quino, né? O apelido dele assinava como Quino. Tem bem aqui a assinatura dele. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Assim, ó, Quino, que é apelido de Joaquim. Joaquim, a gente chama de Joaquim em português, né? Joaquim. Bom, o Quino criou a Mafalda
A Mafalda é argentina, portanto, viu? Mafalda é igual o Papa, né? É argentina. É... O Quino criou a Mafalda para uma empresa que vendia eletrodomésticos. Uma empresa argentina que vendia eletrodomésticos e eles queriam fazer uma campanha publicitária e queriam que fosse crianças, assim, família, para haver uma identificação com o público-alvo, né? Donas de casa. Tô falando da década de 60, tá? Enfim, família, né? E aí ele criou a Mafalda. O nome Mafalda é com a letra M, porque o nome da empresa é Mansfield, né? Também começa com M. E só que essa campanha não foi pro ar. Eles não usaram a campanha, terminaram não usando. E aí o Quino continuou escrevendo a Mafalda, enfim, deu vida através de tirinhas, né? E a Mafalda é o sucesso que é, né? Virou o sucesso que é hoje em dia. Quem é que não conhece a Mafalda? Né? Traduzida para não sei quantos idiomas, português, espanhol, inglês, francês, italiano, enfim, a Mafalda é conhecida no planeta. Bom, eu estou falando que a Mafalda foi criada na década de 60 para vocês poderem entrar no contexto da tirinha, tá? Para vocês entenderem o motivo aqui da fala dela. Ela olha para o pai, eu vou ler primeiro em espanhol, depois traduzo. Quando vos eras chico, ¿qué programa de televisión te gustaba más? Cuando yo era chico, no había televisión. No. Ela fica em silêncio, né? E entonces, ¿para qué eras chico? Que tonto. Essa Mafalda, o coitado do pai quietinho aqui lendo um livro sobre plantas, né? Las plantas. Deve gostar de jardinagem, né? Jardineria. Bom, vocês entenderam, não entenderam? A tirinha? Tenho certeza que entenderam. Mas vamos aqui falar de algumas coisas. Quando vós, o que é isso aqui, esse vós? Vocês lembram? O vós é um pronome pessoal equivalente ao tu. Tem o mesmo valor. Tu tienes, tu hablas, tu estudias. O vós tem esse mesmo valor. Agora, esse pronome vós, ele é de uso restrito. Ele é usado na Argentina. Ele é usado muito na Argentina, no Uruguai. A gente encontra a ocorrência do vós em alguns outros países, mas não é como na Argentina e no Uruguai. Porque na Argentina é praticamente impossível um argentino usar tu no lugar de vós. Então você já sabe que esse pronome é o tu do argentino, do uruguaio também, tá? Do uruguaio. Então, quando vós eras chico, ó, tanto, o verbo aqui fica até igual ao do tu. Tu eras, né? Vós eras. Quando vós eras chico, outra palavra que eu vou destacar que vocês também conhecem. Chico, né? O que é chico? Tem dois significados. Garoto, garota ou pequeno, pequena. Na verdade, chico quer dizer pequeno. E aí se usa para se referir a garoto, garota. Então, se eu quero falar que algo é pequeno, eu posso usar essa palavra, né? Mi libro es chico. Esta camisa está chica. Esta camisa está chica, está pequena, né? Então, quando você era chico, então quando você era pequeno, era criança, que programa de televisão, né? Que programa de televisão você gostava mais, né? Te gostava mais. Você gostava mais. Esse mais aqui é o mais, advérbio, né? Do espanhol. Quando você era pequeno, era criança, que programa de televisão você gostava mais? Na época da Mafalda, o que existia, assim, de mais moderno era a televisão. E ainda era preto e branco, né? Pai responde. Quando eu era chico, não havia televisão. Quando eu era criança, quando eu era pequeno, não havia televisão. Ela se surpreende. Não? E aí faz um silêncio e pergunta.
E então, para que, né? Para que você era criança? Então, por que você era criança, mais ou menos, né? Que tonto quer dizer, mas que bobo, mas que bobagem, que bobeira, né? Como se fosse culpa dele não existir televisão. O que a gente vê aqui é que o quanto era importante a televisão para as crianças nessa época, né? Hoje talvez seria o celular, não sei, ou a televisão para assistir seriados, programas, né? A televisão não deixou completamente de ter a sua função, né? Mas para vocês terem uma ideia. Bom, mas essa tirinha tá aqui porque ela apresenta pra gente, né, a, o pretérito imperfeito, que eu vou falar agora. Veja que a Mafalda tá falando do tempo em que o pai dela era criança. Então, nessa historieta, nessa tirinha, a gente tem uma predominância do pretérito imperfeito, que é o nosso assunto de hoje, né? Então, quando vos eras, ó, chico, né? Que programa de televisão te gustava? Ó, mas quando eu era chico, vocês me dão um sinal que eu espero. Voltamos. Então, quando eu era chico, quando eu era criança, não havia, do verbo haver, ó, não havia televisão. Então, para que eras chico? Que tonto. O que eu marquei aqui de azul é o pretérito imperfeito. A Mafalda está querendo saber do tempo que o pai era criança. Se fala disso, né? Então, esta tirinha está aqui porque ela apresenta para vocês o pretérito imperfeito. E agora, mesmo antes de entrar na gramática, você já sabe o que é o pretérito imperfeito. Você consegue fazer uma ligação com o pretérito perfeito imperfeito, né? Com o pretérito imperfeito do português. Para que serve? Né? Qual é a função? De que espaço de tempo se está falando? Tá? Então, o que a gente precisa basicamente de gramática é isso, né? É entender do que se está falando. O pretérito imperfeito, ele é muito parecido com o português, como conjugação. Muito, com umas pequenas diferenças, né? Tanto que a gente consegue entender muito bem. Antes de eu traduzir a tirinha, eu tenho certeza que vocês entenderam muito. Porque a forma é muito próxima do português. O que eu fiz aqui, então, foi só mostrar, situar, lembrar para que é que serve, de que espaço de tempo se está falando. Então, aqui eu digo assim, ó, observa os modelos de conjugação de verbos regulares em pretérito imperfeito em espanhol. Observe os modelos de conjugação, observe os modelos de conjugação de verbos regulares no pretérito imperfeito em espanhol. A maioria dos verbos são verbos regulares. A gente tem pouquíssimos irregulares. 3 verbos, 3, 4 verbos que a gente vai já conhecer, tá? E a gente vai fazer exercícios. Vocês sabem que eu gosto de fazer 3 irregulares e depois, né, os exercícios. Vocês sabem que a gente gosta de fazer exercício. Eu acho que o exercício é quando a gente aprende, tá? Então, para verbo terminado em AR. Vocês já sabem, vocês conhecem aqui, já ouviram várias vezes eu falar isso. Quando a gente fala que um verbo é regular, significa dizer que ele não sofre alteração no radical dele, não é? E se eu perguntar para vocês, e o que é o radical? Vocês vão saber dizer, né? O radical é o que sobra do verbo depois que eu tiro o AR, amar, o ER, comer, o IR, viver. Tirei o AR, o ER e o IR, o que sobra a gente chama de radical. O radical, ele me fala o sentido do verbo, o significado do verbo, né?
E o que vem depois desse radical, a gente chama de desinência, que é essa partícula que está de vermelho. A função da desinência é concordar com o sujeito, é dizer quem praticou a ação. Portanto, ó, se for a primeira pessoa Joe, Joe amava, ava é a desinência. Se for a segunda pessoa tu, tu amavas, tem um S, tá vendo? Igual o presente do indicativo, tem um S no final. Joe amava, tu amavas. Aí na terceira pessoa do singular, que é ele, ella e os te, eu vou deixar aqui só o ele, porque não cabe o resto. Ele amava. Repara que é igual, ó, a primeira pessoa e a terceira. Nosotros amávamos. Vosotros, o vosotros é o vós. É o vocês do espanhol da Espanha. Vosotros amavais. E ellos, ellas e ustedes amavam. Então, essa partícula vermelha, ela é a que diz quem praticou a ação. Por isso que alguns gramáticos chamam essa partícula de sujeito do verbo, né? Porque ela é quem concorda com o sujeito. Se fosse o verbo cantar, cantar, que termina em AR, eu tiraria o AR, ficaria eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nosotros cantávamos, vosotros cantabais e ellos cantavam. Isso para verbo terminado em AR. Se eu disser para você, como é que se conjuga esse verbo no pretérito imperfeito em português? Vocês iriam dizer para mim assim, ah, eu cantava, tu cantavas, ele cantava. É praticamente a mesma coisa, né, meus queridos? É porque aqui a desinência tem B. Eu cantava, tu cantavas, tem um B na desinência, né? Então se liga aí. Parece muito, mas não é a mesma coisa não. Verbo comer, terminado em ER. Tiro o ER, é o mesmo procedimento. Tiro o ER, conservo o radical, usa essa desinência. Essa desinência é igual a dos verbos terminados em AR? É não, porque aqui termina em ER. Então, ó, eu comia, tu comias, ele comia. Nosotros comíamos, vosotros comíais e ellos comían. Esse assunto não cai na prova bimestral, tá? Aqui é uma revisão para fechar o terceiro bimestre, tá? Não cai na prova bimestral de outubro. É que eu tenho que fechar. Hoje ainda é terceiro bimestre. A partir da próxima semana é que eu começo o quarto bimestre. Para quem chegou depois, tá? Que eu vi que agora ficou... Vocês chegaram, né? Vocês chegaram. Tava só o pessoal de Ribeiro Galhota, mas aí foi chegando. Fartura do Piauí, pessoal de Flores do Piauí, pessoal de Jerumenha, Pavussu, Ribeira Galhota, já falei, Ribeiro Gonçalves, tem 2 turmas, o Uruçuí, o Herbert e a Gabriela no YouTube. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, meus colegas professores e minhas colegas professoras aí, acompanhando vocês. Satisfação. Vamos lá. Então, voltando. Conjugação do verbo comer. Eu comia, tu comias, ele comia, comíamos, comias, comiam. Vamos repetir aqui algumas... Não, vamos repetir agora não. Peraí, vamos lá. Verbo terminado em IR, verbo vivir. Vivir em espanhol significa viver ou morar. Morar e viver é o mesmo verbo. Tira-se o IR, usa-se essa desinência que é a mesma dos verbos terminados em ER. Eu vivia, tu vivias, ele vivia, nosotros vivíamos, vosotros vivíais e ellos vivían.
Agora, eu vou falar de alguns detalhes. Eu gosto de pegar esses detalhezinhos que eu acho que ajuda a gente fixar algumas informações. Se ligar em algumas coisas. Por exemplo, vou até mudar aqui a cor da minha caneta. Vou pegar azul. Eu gosto desse azul aqui. Ah, mas não dá certo porque o primeiro quadrinho é azul. Preto. Repara, na segunda pessoa tu, sempre tem S no final. Cantavas, comias, bebias, né? É uma marca, esse S da segunda pessoa tu. A primeira pessoa Joe e a terceira, ele, ela, você, tem a mesma forma. Joe amava, ele amava. Joe comia, ele comia. Joe bebia, ele bebia. E a conjugação dos verbos para vosotros sempre termina em IS, ó. Amavais, comiais, bebiais. Sempre termina em IS. A conjugação para vosotros tem no final IS. Lá no subjuntivo também, IS no final, né? E outra coisa que a gente já sabe aqui desde sempre é que em espanhol as palavras terminam com N, né? Então, terceira pessoa, amavam, comiam, viviam. A gente não tem M no final de palavra em espanhol. A gente tem em espanhol algumas palavras terminadas com M, mas elas não são palavras espanholas. Pouquíssimas. Tá? Eu vou marcar 1 minuto aqui nesse slide para vocês fazerem print, né? Quem está fazendo print, para a gente ir para os verbos irregulares. Jorge, meu amiguinho, deixe em tela cheia e marque 1 minuto, por favor. Ok, então, nós vimos aqui o pretérito imperfeito, né, regular. Agora nós vamos conhecer os verbos irregulares. São só esses três. Só tem 3 verbos irregulares? Sim, só tem 3 verbos irregulares. E é muito parecido com o português, você vai ver também a conjugação. Ó, lá em cima. Mira el quadro con los paradigmas de los verbos irregulares en pretérito imperfecto. A continuação, escreve frases conjugando os verbos corretamente. Olhe o quadro com os paradigmas dos verbos irregulares no pretérito imperfeito. A continuação, escreva frases conjugando os verbos corretamente. A gente não vai fazer essa atividade de conjugar, de escrever frases. A gente vai fazer outro modelo de exercício, mas vamos fazer, tá? Se eu tivesse aí com vocês na escola, a gente ia fazer. Dava um tempo, né? Tal. Mas nesse formato aqui a gente tem que fazer outro modelo de exercício, mas sempre fazemos exercício. Verbo ser. Olhe como é
Parente do português. Eu era, tu eras, ele era. Nós outros éramos. É uma proparoxítona, tá? O acento aqui é proparoxítona. Vosotros erais e ellos eram. Lembra da dica anterior? S no final, né? Primeira pessoa e terceira pessoa tem a mesma forma. Para vosotros sempre tem S no final. Terceira pessoa com N, eram. O verbo ver. Eu veía, tu veías, él veía. Nosotros veíamos. Vosotros veíais, ellos veían. O E fica, né? Eu veía, tu veías. Mas lembra o português, né? Eu via, tu vias, ele via. E o verbo ir. Eu iba, tu ibas, ele iba. Nosotros íbamos. Vosotros ibais e ellos iban. Tá? O que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Vou deixar um minutinho aí na tela para depois a gente ir para o exercício, tá? O Jorge vai colocar em tela cheia e vai marcar um minuto para vocês printarem, tirar foto, terminar de anotar, se estiver. Jorge, um minuto, por favor. Muito bem. Agora a gente vai para os exercícios, nossos exercícios, tá? Ah, ah, antes de ir para o exercício, a gente tem um textinho só para... Bom, qual é o objetivo aqui? Eu quero que você identifique no texto, quais verbos estão no pretérito imperfeito, né? Eu vou ler o texto com vocês, eu não vou traduzir agora. Vou ler, deixar que vocês identifiquem os verbos, vou marcar um tempinho para você ler também e identificar os verbos, e aí volto para responder e traduzir. Mas vamos lá. Você está vendo que é um diálogo, né? Entre Laura e Júlia. Sim, 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 sim. Tá, eu vou pedir para botar em tela cheia. Ó, quem era... Agora? Ah, eu vou ler só em espanhol. Sim, Jorge, você tira aí a Aurora, que eu vou ler a leitura, viu? Aí pode deixar em tela cheia, depois que ela... Pronto, perfeito. Muchas gracias, mi amigo Jorge. Ó, quem era aquella persona? O título, né? Quem era aquella persona? Oye, Julia, ¿quién era aquella persona que estaba en tu casa ayer? Ah, Leandro. Era un antiguo compañero de trabajo. Él fue contable por 5 años en la empresa en que yo trabajaba. Sí.
¿Cómo supiste que había alguien diferente en mi casa? Es que es que yo estaba hablando con una amiga cerca de tu casa ayer. ¿Y por qué tus amigas no estaban en la fiesta del barrio el sábado pasado? Es porque a ellas no les gustaban de las fiestas del barrio, pero ahora están arrepentidas. Qué lástima. La fiesta foi estupenda. Eu agora quero que você leia o texto novamente. Tá aí em tela cheia para vocês. E identifiquem os verbos que estão em pretérito imperfeito. Quero só no imperfeito, tá? O Jorge vai marcar pra gente 2 minutos, Jorge. 2 minutos. Ok, 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 de volta. Buenas tardes para o pessoal do YouTube. Tem um pessoal que assiste aula pelo YouTube, né? Webert, Gabriela, Andrei, Jean. Vamos lá. Eu vou primeiramente marcar os verbos que estão no pretérito imperfeito. Depois faço tradução, tá? Primeiro eu vou responder o exercício. Então, o que é que eu pedi que você fizesse? Que você marcasse os verbos que estão no pretérito imperfeito. Isso, pessoal de Flores. Ó, o pessoal de Flores acabou de mandar a resposta aqui pra gente pelo chat do IPTV.
Eu tenho aqui dois chats. O do YouTube, para quem assiste aula pelo YouTube, e o do IPTV, né, que é dessa rede interna aqui da SEDUC, né, do canal Educação. Tá? O pessoal de Flores, do Piauí. Muitas graças. Então, ó, quem era aquela persona? Oye, Julia, quem era aquela persona que estava, né, pessoal de Flores, estava em tu casa ayer? Ah, Leandro era um antigo companheiro de trabalho. Eu estou lendo mais rápido porque eu estou respondendo, mas já já eu traduzo. Ele foi contábil por 5 anos na empresa em que eu trabalhava. Como supiste que havia alguém diferente em minha casa? Es que eu estava hablando com uma amiga cerca de tu casa ayer. E por que tus amigas não estavam, né, em la fiesta del barrio el sábado passado? Es porque a ellas no les gustaban de las fiestas del barrio, pero ahora están arrepentidas. Que lástima, foi estupenda. Agora eu vou traduzir, tá? Ó, quem era aquela pessoa? É o título. A Laura diz assim: escuta, Júlia, quem era aquela pessoa que estava na tua casa ontem, né? Ayer, quer dizer ontem, né? Na tua casa ontem. Ah, Leandro. Era um antigo companheiro de trabalho. Em espanhol, eles usam essa palavra companheiro, companheira, para falar que é um colega de escola ou de trabalho, né? Companheiro ou companheira. Então, era um antigo companheiro de trabalho. Aqui em português, a gente falaria um amigo do trabalho, né? Em espanhol, eles falam companheiro. Um colega de trabalho. Ele foi contábil, ou seja, trabalhava na contabilidade, né? Por 5 anos na empresa em que eu trabalhava. Sim. Como soubeste que tinha alguém diferente na minha casa? Ó, as pessoas estão tricotando, né? É que eu estava falando com uma amiga cerca. Cerca quer dizer perto, né? Perto da tua casa ontem, ayer. E por que tuas amigas não estavam na festa do bairro no sábado passado? É porque elas não gostam das festas do bairro, mas agora estão arrependidas. Engraçado, né? Que lástima, que pena, né? O que lástima. A festa foi ótima, foi estupenda, né? Se usa muito em espanhol esse adjetivo estupendo, estupenda, para dizer que uma coisa foi sensacional, foi muito boa, né? Enfim, com uma contribuição ali do pessoal de Flores, né? Era, estava, estavam, trabalhava. O verbo ser, né? Era, ele se repete, então, enfim, né? Mas estão aí marcados de amarelo os verbos no pretérito imperfeito. De azul, algumas palavras que eu destaquei, né? O vocabuláriozinho que eu destaquei dessa leitura. E tenho certeza que vocês entenderam tudo aqui, né? A gente traduz assim só para ter certeza. Bom, agora é a vez de vocês. Aqueles velhos exercícios, velha é a forma de falar, né? Mas aqueles exercíciozinhos modelo quiz, onde você vai ter que escolher engraçado. Não, aqui, esse aqui vocês não vão responder, tá? Até mesmo porque está faltando a resposta. Tinha que ter um S, ou na letra A ou na letra E. Eu vou colocar na letra A, tá? Aí tem resposta. Tu sempre eras. Portanto, a letra A é isso que eu quero. Que você marque a resposta e complete a frase, como a gente sempre faz. A gente tem o hábito de fazer esse modelo de exercício. Isso pra gente não é novidade. Tu sempre eras, tu eras, né? El juguetón de la clase. A letra D, eras, com IS, viu? É a forma do vosotros. Lembra? Para vosotros, os verbos sempre terminam
em IS. Então, a letra A, porque eu coloquei um S ali, senão não tinha resposta. Tu sempre eras el juguetón de la classe. Juguetón é brincalhão. Vem de brincalhão, de gostar de brincar, né? É que eu ia falar do verbo rugar. Existe o verbo rugar, rugar, que é jogar ou brincar. É o mesmo verbo para jogar ou brincar com brinquedo. Então, juguetón vem daí, que quer dizer brincalhão. Tu sempre eras el juguetón de la classe. E classe em espanhol quer dizer aula. Da aula. Ok? Bora pra frente. Questão 2 é com vocês. Jorge, vamos marcar 1 minuto, tá? Tela cheia, 1 minuto. Achem resposta. E aí, segundo ano, o que é que a gente marca? O que é que a gente marca? Todos nós outros. Nós outros. Deixa eu ver se alguém manda a resposta. Esse verbo é irregular, né? Yo iba, tu ibas, nosotros íbamos. Todos nosotros íbamos al campo con el abuelo. Al campo, pro campo, né? Pro campo. Campo, pra roça, pro campo. Todos nosotros íbamos al campo con el abuelo. Letra D. Segunda questão. Letra D. Questão 3. É a mesma dinâmica. Questão 3, marco 1 minuto, Jorge, em tela cheia, 1 minuto. Ok, pessoal de flores. Aí eu gostei. Muito bem. Quando o yo era ninho, na letra D. Exatamente. O negócio aqui não tá querendo riscar. Ah, tá, peraí. É manter, né, Jorge? Manter. Pronto. Vamos botar pra cá.
Jorge, me ajude aí, meu filho. Quero que voltar para a tela cheia. Que eu apertei demais aqui. É porque isso aqui fica muito perto do botão de comando, sabe? Aí eu não consigo riscar. Já até falei ali, mas enfim. Não precisa ficar tão perto do botão de comando. Pronto. Quando Joe era niño, jugava com el perro. Essa é a questão 3. Responde ela a letra D. De dia. Perro. Sabe o que é perro com dois R's? Cachorro, né? Não pode ser eras na letra A, porque é para tu. Era com dois R's não existe. Fui é pretérito perfeito. Isso aqui tá errado. Es, não existe es com acento em espanhol. Pretérito imperfeito, era. Quando eu era niño, quando eu era criança, brincava com o cachorro, com el perro. Muito bem. Questão 4, Jorge. 1 minuto aí para essa galera. 1 minuto. Pronto. Então vamos lá. O verbo ver, ele é irregular, tá? O verbo ver, ele é irregular. É... No pretérito imperfeito. Nesse caso, por que ele é irregular? Porque esse é fica. O é fica. Então é eu veia, tu veias, ele veia, né? Veíamos, né? E veiam. Então, quando ellas veiam, tá? O é fica, ele é irregular, tá? Então, quando ellas veiam, letra C, né? Quando ellas veiam el payaso, choravam. Quando elas viam o palhaço, olha como é que é palhaço em espanhol, payaso. Payaso. Olha a pronúncia, payaso. Quando ellas veiam el payaso, choravam. Tem criança que tem medo de palhaço, né? Não é? Adulto tem medo de palhaço? Tem adulto que tem medo de palhaço, não tem? É trauma da infância. Tem, é trauma da infância. Enfim. ah, Questão 5. 1 minuto para vocês também. Jorge, 1 minuto. Ok.
A quinta questão é o verbo ir, é irregular. Antes, ella. Então, é yo iba, tu ibas, o S é para a segunda pessoa tu. Ele, ella, usted iba. Quando ella iba. Antes, ella iba sola a la clase. Antes, ela ia, a gente falaria em português, sozinha à aula. Aliás, para a escola. Ella iba sem letra B. Essa é a quinta questão. B de Brasil. A gente está chegando no final da primeira parte da aula. Eu volto com o próximo slide, tá, Jorge? Volto desse slide aqui, viu, Jorge? Jorge, desse slide, tá? É só duplicar, porque tiraram a cartela do meio, eu acho. 2 minutos aí de reclames. Já a gente volta. Dá para tomar uma aguinha. Já a gente volta. Até já.